exame mais detido nos indicará a necessidade de supormos a existência não de um, mas de diversos elementos mnem, nos quais uma única excitação transmitida pelos PCPT, deixa fixada uma variedade de registros diferentes. O primeiro desses sistemas mnem, observação, sempre que eu falar mnem é MNEM, conterá naturalmente o registro da associação por simultaneidade temporal, ao passo que o mesmo material perceptivo será disposto nos sistemas posteriores, em função de outros tipos de coincidência, de maneira que um desses sistemas posteriores, por exemplo, registrará relações de similaridade e assim por diante no que concerne aos outros. Naturalmente, seria perda de tempo tentar pôr em palavras a importância psíquica de um desses sistemas. Seu caráter residiria nos pormenores íntimos de suas relações com os diferentes elementos do material bruto da memória, isto é, travessão. Se pudermos apontar para uma teoria de tipo mais radical, travessão, nos graus de resistência de condução erguida contra a passagem da excitação proveniente desses elementos. Cabe-me intercalar aqui uma observação de natureza geral que talvez tenha implicações importantes. É o sistema PCPT, desprovido da capacidade de reter modificações e, portanto, sem memória, que supre nossa consciência de toda a multiplicidade das qualidades sensoriais. Por outro lado, nossas lembranças, travessão, sem excetuar as que estão mais profundamente gravadas em nossa psique, travessão, são inconscientes em si mesmas. Podem tornar-se conscientes, mas não há dúvida de que produzem todos os seus efeitos quando em estado inconsciente. O que descrevemos como nosso, entre aspas, caráter, baseia-se nos traços mnêmicos de nossas impressões e, além disso, as impressões que maior efeito causaram em nós, travessão. As de nossa primeira infância, travessão, são precisamente as que quase nunca se tornam conscientes, mas quando as lembranças voltam a se tornar conscientes, não exibem nenhuma qualidade sensorial ou mostram uma qualidade sensorial ínfima se comparadas às percepções. Haveria um esclarecimento extremamente promissor sobre as condições que regem a excitação dos neurônios, se fosse possível confirmar que, nos sistemas Y, a memória e a qualidade que caracteriza a consciência são mutuamente exclusivas. Os pressupostos aqui apresentados acerca da estruturação do aparelho psíquico em sua extremidade sensorial foram formulados sem referência aos sonhos ou às informações psicológicas que deles podemos inferir. As provas fornecidas pelos sonhos, contudo, hão de ajudar-nos a compreender outra parte do aparelho. Vimos que
só nos foi possível explicar a formação dos sonhos arriscando a hipótese de existirem duas instâncias psíquicas, uma das quais submeteria a atividade da outra a uma crítica que envolveria sua exclusão da consciência. A instância crítica, concluímos, tem uma relação mais estreita com a consciência do que a instância criticada, situando-se como uma tela entre esta última e a consciência. Ademais, encontramos razões para identificar a instância crítica com a instância que dirige nossa vida de vigília e determina nossas ações voluntárias e conscientes. Se, de acordo com nossas suposições, substituirmos essas instâncias por sistemas, nossa última conclusão deverá levar-nos a situar o sistema crítico na extremidade motora do aparelho. Introduziremos agora esses dois sistemas em nosso quadro esquemático e lhes daremos nomes para expressar suas relações com a consciência. Agora embaixo segue a figura 3. Vou tentar explicar mais ou menos como é a figura. Existe uma linha reta e em cima dela 6 linhas na vertical. Na extremidade esquerda tem uma linha que em cima tem o nome PCPT. Ao lado dela tem mais uma linha na vertical que tem o nome MINEM. Ao lado dela também tem mais uma linha na vertical com o nome MINEM. E depois há pontos, como se fossem reticências. Do lado direito desses pontos, há umas 3 linhas. Para as duas primeiras, tem o nome UCS e para a última, não dá para ler muito bem, está meio fosco, parece ser PCR. E aí tem uma seta apontando para PCR e a letra M. E naquela primeira linha PCPT também tem uma seta apontando para ela. E por fim, embaixo daquela linha reta, tem uma seta que liga de PCPT para PCR. Retomando o texto. Descreveremos o último dos sistemas situados na extremidade motora como o pré-consciente, para indicar que os processos excitatórios nele ocorridos podem penetrar na consciência sem maiores empecilhos, desde que certas condições sejam satisfeitas. Por exemplo, que eles atinjam certo grau de intensidade, que a função que só se pode descrever como, entre aspas, atenção, esteja distribuída de uma dada maneira, etc. Este é, ao mesmo tempo, o sistema que detém a chave do movimento voluntário. Descreveremos o sistema que está por trás dele como, entre aspas, o inconsciente, pois este não tem acesso à consciência senão através do pré-consciente, ao passar pelo qual seu processo excitatório é obrigado a submeter-se a modificações. Em qual desses sistemas, portanto, devemos situar o impulso para a formação dos sonhos? Para simplificar, no sistema ICS,
É verdade que, no decorrer de nossas discussões posteriores, veremos que isso não é inteiramente exato e que o processo de formação dos sonhos é obrigado a ligar-se a pensamentos oníricos pertencentes ao sistema pré-consciente. Entretanto, quando considerarmos o desejo onírico, descobriremos que a força propulsora da formação dos sonhos é fornecida pelo ICS. E devido a este último fator, tomaremos o sistema inconsciente como ponto de partida da formação do sonho, com todas as outras estruturas de pensamento. Esse instigador do sonho se esforçará por avançar para o PCS e a partir daí ganhar acesso à consciência. A experiência nos mostra que essa via que passa pelo pré-consciente para chegar à consciência é barrada aos pensamentos oníricos durante o dia através da censura imposta pela resistência. Durante a noite, eles conseguem obter acesso à consciência, mas surge a questão de determinar como o fazem e graças a que modificação. Se o que permite aos pensamentos oníricos conseguir isso fosse o fato de haver durante a noite uma diminuição da resistência que guarda a fronteira entre o inconsciente e o pré-consciente, teríamos sonhos que seriam da ordem das ideias e não possuiriam o caráter alucinatório em que ora estamos interessados. Assim, a diminuição da censura entre os dois sistemas, ICS e PCS, só pode explicar sonhos formados como o do autodidasker, e não sonhos como o do menino que estava queimando, que tomamos como ponto de partida de nossas investigações. A única maneira pela qual podemos descrever o que acontece nos sonhos alucinatórios é dizendo que a excitação se move em direção retrocedente. Não sei se é retrocedente ou retrocedente mesmo. Em vez de se propagar para a extremidade motora do aparelho, ela se movimenta no sentido da extremidade sensorial e, por fim, atinge o sistema perceptivo. Se descrevermos como progressiva a direção tomada pelos processos psíquicos que brotam do inconsciente durante a vida de vigília, poderemos dizer que os sonhos têm um caráter regressivo. Essa regressão é, pois, indubitavelmente uma das características psicológicas do processo onírico, mas devemos lembrar que ela não ocorre apenas nos sonhos. A rememoração deliberada e outros processos constitutivos de nosso pensamento normal envolvem um movimento retrocedente do aparelho psíquico, retornando de um ato complexo de representação para a matéria-prima dos traços subjacentes. No estado de vigília, contudo, esse movimento retrocedente nunca se estende
além das imagens mnêmicas, não consegue produzir uma revivência alucinatória das imagens perceptivas, porque as coisas se dão de outro modo nos sonhos. Quando consideramos o trabalho de condensação nos sonhos, fomos levados a supor que as intensidades ligadas às representações podem ser completamente transferidas pelo trabalho do sonho de uma representação para outra. Provavelmente é essa alteração do processo psíquico normal que torna possível a catexia do sistema PCPT na direção inversa, partindo dos pensamentos até se atingir o nível de completa vividez sensorial. Não nos devemos iludir, exagerando a importância dessas considerações. Não fizemos mais do que dar nome a um fenômeno inexplicável. Falamos em regressão quando num sonho uma representação é retransformada na imagem sensorial de que originalmente derivou. Mas até mesmo esse passo requer uma justificação. Qual é o sentido dessa nomenclatura se não nos ensina nada de novo? Creio que o nome regressão nos é útil na medida em que liga um fato que já nos era conhecido a nosso quadro esquemático, no qual se deu o aparelho psíquico um sentido ou direção. E é nesse ponto que esse quadro começa a recompensar-nos por havê-lo construído. É que o exame dele, sem qualquer reflexão adicional, revela outra característica da formação dos sonhos. Se encararmos o processo onírico como uma regressão que ocorre em nosso hipotético aparelho anímico, chegaremos sem demora à explicação do fato empiricamente comprovado de que todas as relações lógicas pertencentes aos pensamentos oníricos desaparecem durante a atividade onírica ou só conseguem expressar-se com dificuldade. Segundo nosso quadro esquemático, essas relações não estão contidas nos primeiros sistemas MNEM, mas em sistemas posteriores, e havendo regressão, elas perderiam necessariamente qualquer meio de expressar-se, exceto por imagens perceptivas. Na regressão, a trama dos pensamentos oníricos decompõe-se em sua matéria-prima. Qual é a modificação que possibilita uma regressão que não pode ocorrer durante o dia? Quanto a esse ponto, temos de contentar-nos com algumas conjecturas. Me pergunto se talvez não seria conjecturas. Bom, prosseguindo. Sem dúvida, trata-se de alterações nas catexias de energia ligadas aos diferentes sistemas. Alterações estas que aumentam ou diminuem a facilidade com que tais sistemas podem ser atravessados pelo processo excitatório. Mas, num aparelho desse tipo, efeitos idênticos na passagem das excitações
poderiam ser produzidos por mais de um modo. Nossos primeiros pensamentos voltam-se naturalmente para o estado de sono e as mudanças de catexia por ele promovidas na extremidade sensorial do aparelho. Durante o dia, há uma corrente contínua que flui do sistema Y das percepções em direção à atividade motora, mas essa corrente cessa à noite e não pode mais constituir obstáculo a uma corrente de excitação que flua em sentido oposto. Aqui parecemos ter a exclusão do mundo exterior, que algumas autoridades encaram como a explicação teórica das características psicológicas dos sonhos. No entanto, ao explicar a regressão nos sonhos, devemos ter em mente as regressões que também ocorrem nos estados patológicos de vigília. E nesse contexto, a explicação há pouco fornecida nos deixa em apuros. É que, nesses casos, a regressão ocorre a despeito de uma corrente sensorial que flui ininterruptamente em direção progressiva. Minha explicação para as alucinações da histeria e da paranoia e para as visões nos sujeitos mentalmente normais é que elas de fato constituem regressões, travessão, isto é, pensamentos transformados em imagens, travessão, mas os únicos pensamentos a sofrerem essa transformação são os que se ligam intimamente a lembranças que foram suprimidas ou permaneceram inconscientes.